Bom dia, pacientes bariátricos, pessoas interessadas em cirurgia bariátrica, pessoas que sofrem da doença obesidade. Meu nome é Rafael Galvão, estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo tentando passar o máximo de informação a respeito de cirurgia bariátrica. Hoje eu vou falar sobre um tópico que seriam as indicações da cirurgia bariátrica. Quando que esse paciente tem indicação de cirurgia bariátrica? Esses critérios de indicação de cirurgia bariátrica, eles foram criados por uma série de entidades, dentre elas a principal sociedade de cirurgia bariátrica, é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela que define as diretrizes em tudo que diz respeito à cirurgia bariátrica, o Conselho Federal de Medicina, o Ministério da Saúde, as sociedades de endocrinologia, todas essas entidades se juntaram para criar os critérios que iam nortear as indicações da cirurgia bariátrica. E todos esses critérios são baseados principalmente no índice de massa corporal. Então vamos tentar entender como se calcula esse índice de massa corporal. Esse índice de massa corporal é calculado através do peso dividido pelo quadrado da altura. Por exemplo, um paciente que tem 140 quilos, em média 1,70 m, a gente vai pegar o valor 140, que é o peso dele, dividir pela altura, que no caso é 1,7, a gente vai chegar no valor que nesse caso deu 82,3. A gente pega esse valor e divide novamente pela sua altura, para dar o quadrado da altura. E aí a gente vai chegar exatamente nesse índice de massa corporal, que no caso foi 48,4. Achando-se um índice de massa corporal, a gente vai conseguir enquadrar o paciente em uma das categorias abaixo. Por exemplo, se ele tem um índice de massa corporal de 18 a 25, ele é considerado na classificação normal. De 25 a 29,9, sobrepeso. De 30 a 34,9, obesidade grau 1. De 35 a 39,9, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Os pacientes que teriam indicação de cirurgia, então, seriam justamente aqueles pacientes que teriam ou índice de massa corporal acima de 40, que já consideraria obesidade mórbida, ou aqueles pacientes com índice de massa corporal acima de 35, com as chamadas comorbidades. O que seriam comorbidades? Seriam justamente aquelas doenças associadas à obesidade ou que se agravam na presença da obesidade, como, por exemplo, enxaqueca, onde você nota que existe uma resolução de 57% dos casos depois da cirurgia feita. Pseudotumor cerebral, que é uma condição que faz com que o paciente tenha cefaleias, dor de cabeça muito forte, intensa e que não para com nada, e você nota que depois da cirurgia ela melhora em 96% dos casos. Depressão, a gente faz um questionário com esses pacientes, a gente nota que o índice de depressão nos pacientes com indicação de cirurgia chega a mais de 80% no pré-operatório e depois de um ano de cirurgia esse índice cai para 20%. Apneia do sono, aqueles pacientes que quando dormem roncam muito e às vezes param de respirar, é uma condição que é extremamente perigosa, onde o paciente pode morrer dormindo por insuficiência coronariana e essa condição ela se resolve em mais de 75% dos casos. Asma, com melhora em torno de 82%. Dislipidemia, hipercolesterolemia, aumento do triglicerídeo, do colesterol, você também é considerado uma comorbidade que melhora em 73% dos casos. Você tem uma redução de 82% no risco de doença cardiovascular. Hipertensão, uma condição muito frequente nos pacientes com obesidade, então é considerada uma comorbidade também que melhora ou se resolve de 50% a 92% dos casos. Esteatose hepática, fígado gorduroso, os pacientes normalmente têm esse fígado grande, fígado doente, um fígado gorduroso, que às vezes pode estar até já em fases mais avançadas, como fibrose, e mesmo nessas fases você tem uma melhora após a cirurgia. Síndrome metabólica, que é um conjunto de sintomas onde você tem a presença de dislipidemia, diabetes, hipertensão, aumento da circunferência abdominal. São os pacientes que eu poderia dizer que mais se beneficiam dessa cirurgia, porque essa cirurgia tem um efeito metabólico muito grande.
Doença do refluxo, paciente que sofre com queimação, azia. Na hora que você faz uma cirurgia como um bypass gástrico, por exemplo, você diminui muito a quantidade de ácido. Então, o paciente, às vezes, que tem indicação de cirurgia de refluxo com obesidade, eles acabam ganhando 2 cirurgias em uma só, porque além de diminuir a obesidade, vai ficar livre do refluxo. Diabetes tipo 2, você tem essa cirurgia faz com que você mexa hormonalmente, de modo que você diminui muito essa resistência à insulina que o paciente tem. Com isso, você tem uma resolução praticamente completa dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2, principalmente aqueles que têm um início mais recente. Incontinência urinária de esforço é uma condição que acontece muito em mulheres e que às vezes interfere muito na qualidade de vida, na autoestima do paciente. E como você tem depois dessa cirurgia uma diminuição da pressão intraabdominal, os pacientes se veem livres dessa incontinência urinária de esforço. Síndrome do ovário policístico com irregularidade menstrual. Várias pacientes nos procuram justamente porque tem dificuldade de engravidar, tem infertilidade, e depois que você faz essa cirurgia, os pacientes melhoram dessas condições e conseguem ter gestações muito mais seguras, muito mais tranquilas. Problemas degenerativos ou ortopédicos e da articulação, como articulações de joelho, tornozelo, que ficam muito sobrecarregadas pelo excesso de peso, você também vai ter uma resolução de 40% a 70% de todos esses problemas. E as doenças de estase venosa, também pelo aumento da pressão intraabdominal, você afeta muito o retorno de sangue das pernas de volta para o corpo. Então, com isso, você vai ter insuficiência venosa crônica, varizes, tromboses, problemas também que vão melhorar muito após essa cirurgia. Então, podemos ver que são muitas comorbidades que vão interferir na qualidade de vida do paciente e que você tem uma maneira muito segura hoje em dia de interromper, que é através da cirurgia. Mais para frente eu vou estar falando sobre outros assuntos. Espero que vocês se inscrevam no meu canal, Dr. Rafael Galvão, para que a gente possa estar trocando mais ideia a respeito de cirurgia bariátrica. Um abraço.